Seja muito bem-vindo ao meu canal Por Aí com a Mari, e hoje eu vou contar pra você como foi a nossa experiência visitando o Mar Morto e como a gente fez pra economizar fazendo essa visita. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai saber tudinho. Ei gente, eu sou a Mari do Por Aí com a Mari e criei esse canal para compartilhar com vocês dicas e experiências que eu estou tendo no meu intercâmbio. Então já se inscreve aí para você não perder nada. Bom, pra começar, você precisa saber que o Mar Morto ele fica entre dois países, Israel e a Jordânia. E aí você pode visitar do lado do país que for mais prático pra você ou que você estiver. No nosso caso, a gente estava do lado de Israel. E em Israel, você tem duas opções de praias gratuitas que você acessa ali o Mar Morto. Em En-Gedi e em Embuk. Nesse caso, En-Gedi fica a 80 quilômetros de distância de Jerusalém e Embuk fica a mais ou menos 115 quilômetros. Para nós, ficava mais fácil a gente ir em Embuk, porque a gente estava numa região do deserto e era mais perto, e também porque a estrutura em Embuk é melhor quando comparado em En-Gedi. Mas fica a seu critério. É interessante falar também que o que aconteceu? A gente queria ir visitar o Mar Morto e a gente tinha olhado nesses sites de tickets, né, para você fazer esses passeios. E saindo de Jerusalém para o Mar Morto, eles estavam cobrando $50 por pessoa. E aí esse passeio ele durava 4 horas e você ganhava ali uma toalha, né, para você se secar quando você saísse do Mar Morto. E era isso. $100, no caso eu e meu marido, daria em torno de de R$500. E aí, eu fui pesquisar e falei, gente, mas não é uma visita assim que eu preciso de um guia. É uma coisa para você ter uma experiência no Mar Morto, para você entrar na água e tudo mais. E aí eu vi que tem a opção de você ir de ônibus. Você não precisa necessariamente comprar um ticket desse. Se você tiver disponibilidade, você pode ir de ônibus e visitar as praias, esses locais que são gratuitos. E foi o que a gente fez. Então a gente saiu da onde a gente estava, que a gente estava no deserto de Negev, e a gente pegou, acho que foram 3 ônibus, até chegar em Embuk. E quando a gente chegou lá, você se depara com uma baita de uma estrutura. Tem vários hotéis luxuosos na frente do Mar Morto, tem restaurante, tem sorveteria, e a praia em si tem toda uma estrutura que eu vou mostrar aqui. Tem água para você tomar, água para você lavar e tirar o sal, tem lugar para você trocar de roupa, tem barraca para você se proteger do sol e tudo de graça. Então você não paga por isso. Saiu isso? Pois é, esse trajeto a gente só gastou o valor da passagem de ônibus. E esse valor foi 40 shekels mais ou menos por pessoa, então deu 80 shekels. Se a gente converter isso para real, deu R$112 que eu gastei para visitar o Mar Morto e de volta. Se eu fosse pagar por esse translado, né, comprado esse ticket e ido por o passeio pago, eu teria gastado R$500. Então, a gente economizou bastante fazendo isso. Outra coisa legal, que aí então a gente pegou o ônibus, chegamos lá na praia, e é muito interessante porque você vai descendo, antes até de você chegar na praia, você vai descendo, e se você sentar do lado esquerdo, que é no caso o lado do motorista, você vai começar a ver uma mistura de deserto e de repente o Mar Morto surge lá embaixo. E é lindo. E aí você começa a ver a demarcação que você tá chegando no ponto mais baixo da Terra, que no caso é no Mar Morto. E aí você chega lá na praia, é uma praia normal, não tem onda, e a água, ela não é gelada. Eu achava que a água ia ser muito gelada, mas não, uma temperatura bem legal. E no dia que a gente foi, tava até bem quente, tava na média ali de 28 graus, então assim, foi um dia bem bacana. E aí, você entra, quando você vai entrar na água, você já sente a diferença, porque a água é mais viscosa. E aí você sente que ela gruda mais na pele, digamos assim. Só que a melhor sensação é quando você vai tentar, no caso,
sentar na água. Você não afunda. Você senta e boia ao mesmo tempo. E aí você pode tentar de tudo ali no meio, mas você não afunda. Essa experiência é incomparável. Eu nunca tinha feito isso. E assim, vale muito a pena. Porque se você for para a parte mais funda um pouco da praia, você vai ver que no fundo são cristais de sal. Em vez da areia que a gente tem nas praias, que a gente está acostumado a ver, você vai ver cristais de sal. E aí você vai colocar a mão assim e você vai ver aquele monte de cristal de sal ali embaixo. É muito interessante. E assim, vale a pena você ir. E se você tiver disponibilidade, vá de ônibus, porque você vai economizar muito. E aí, o que a gente fez então? A gente ficou ali um tempo desfrutando o Mar Morto, brincando, é muito interessante. E depois a gente pegou as nossas coisas, a gente tinha levado também, a gente não sabia como ia ser lá, mas aí você não precisa levar água, a gente tinha levado, mas você não precisa porque lá tem, né, os bebedouros. E depois disso, a gente tomou banho, trocamos de roupa e voltamos. Fomos pro ponto de ônibus para pegar o ônibus de volta. E tem ônibus o tempo todo. Principalmente se você estiver em Jerusalém ou em Tel Aviv, que são cidades grandes, você vai ter ônibus indo para lá direto. E todo esse trajeto a gente pesquisou pelo Google Maps. Então funciona muito bem lá e você não vai ter problema. Foi até engraçado que a gente estava sem internet e a gente deixou para ir no Shabá, que era uma sexta-feira. E se você não sabe, o Shabá é como se fosse, ele começa na sexta-feira no pôr do sol e termina no sábado no pôr do sol. E tudo para em Israel por conta do Shabá. E aí geralmente os ônibus, eles param de funcionar, os locais fecham, é como se fosse o nosso domingo no Brasil, mas ainda mais restrito. E aí a gente tava sem internet e já era assim, quase 4 horas. Então a gente tinha que pegar aquele ônibus pra conseguir chegar, porque era a última rodada do ônibus. E aí a gente tinha uma lanchonete lá perto com Wi-Fi aberto. Então a gente usou o Wi-Fi da lanchonete pra conseguir colocar o trajeto de volta e a gente conseguiu voltar pra casa. Então assim, vale muito a pena fazer esse passeio e ter essa experiência. Então se você estiver em Israel ou estiver vindo pra Israel, por favor, não deixe de visitar o Mar Morto. Só que é também importante falar que nessa praia de Embuque não tem a famosa lama. Não sei se você já viu, muitas pessoas passam a lama, né, a lama preta do Mar Morto pela questão medicinal, pela questão dos minerais ali presentes, mas essa praia não tem essa lama. E lá você até conseguia ver algumas pessoas com a lama, porque você consegue comprar a lama, ela vem envasada numa embalagem mesmo, e eles vendem nas lojas. Mas ali não tem a lama assim, gratuitamente, pra você pegar. E aí só comprando pra você usar essa lama no Mar Morto, nessa praia de Embu. Mas assim, vai de cada um. A gente não chegou a usar a lama. Eu acho meio estranho isso. Mas vai de cada um. E se você quiser ter essa experiência também, você pode ou comprar, ou você pode ir na praia de En-Gedi, que lá, pelo que eu pesquisei, tem a lama gratuitamente.
caso você queira fazer esse passeio. Primeira coisa, você não pode mergulhar no Mar Morto. Vão ter várias placas ao redor da praia falando que você não deve mergulhar por causa da concentração de sal. Ela é 10 vezes mais alta do que qualquer outra praia. Então, você não pode mergulhar. Você precisa levar protetor solar, por favor, porque realmente a combinação do sol muito quente do Oriente Médio e a água muito salgada, se você não levar protetor, você possivelmente vai sair muito queimado. E uma outra coisa, quando você entrar na água do Mar Morto, você vai sentir cada machucado que você tiver no corpo, que mesmo que você não soubesse que tinha um machucado. Isso acontece porque a concentração é tão forte que na hora arde. Mas assim, também não é nada de demais. Mas eu te aconselho, se você fosse depilar ou fazer alguma coisa assim, não fazer nos primeiros 2, 3 dias antes de fazer essa visita. E por último, leve uma toalha. Porque se você não levar toalha, você vai ter que acabar comprando. Porque quando você sair do mar, você vai precisar sim tomar um banho nos chuveirões. Então, se você não levar uma toalha, você vai comprar e essa toalha pode sair bem cara. Então, gente, se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir para curtir, para compartilhar, para seguir a gente nas redes sociais. A gente tá postando aí direto coisas que a gente vai aprendendo ao longo desse percurso como mochileiros. E formas que a gente tem para economizar e não perder a experiência do local. Então, muito obrigado e a gente se vê por aí com a Mari.